que pastor, paciente, humilde, disposto a amar, sábio, sem querer desistir da igreja que ele havia plantado no meio de grande sofrimento. Ele não queria ver a safra se perder. Queridos, 1 Coríntios capítulo 4, 14 a 21, hoje à noite nós encerraremos a primeira grande parte da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo trata da questão das divisões na igreja. Foi uma longa jornada até agora, esse é o 11º sermão, o estudo, exposição desses 4 capítulos que nós encerramos. Se Deus quiser, na próxima quinta-feira, próxima segunda-feira, nós estaremos começando o 5º capítulo, que inaugura a segunda parte da carta, capítulos 5 e 6, onde o assunto é completamente diferente. Paulo vai tratar da questão de problemas disciplinares dentro da igreja, como imoralidade, incesto, processar um irmão por conta de assuntos financeiros, praticar a prostituição, a fornicação. Tudo isso está nos capítulos 5 e 6, que nós vamos começar a tratar a partir de segunda-feira. Hoje nós encerramos a questão das divisões. Basta, né? Já são 11 estudos a respeito disso. Então, eu creio que o que tínhamos a dizer, não é o que tinha a ser dito, já foi, terminando hoje à noite. Nós faremos a leitura então do verso 14 até o verso 21 do capítulo 4 da 1 aos Coríntios. Não escrevo essas coisas para que vocês fiquem envergonhados, pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por essa causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los, mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los, e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor e espírito de mansidão? Vamos orar mais uma vez? Sim, Pai, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo na compreensão da Tua palavra. Dependemos do esclarecimento que vem do alto. Podemos compreender a passagem, mas seu significado para nós e a sua aplicação para as nossas vidas, somente o Senhor pode fazer. Nós oramos então que nos guies a cada momento aqui, para que sejamos todos ensinados por Ti. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, na mensagem anterior nós vimos como Paulo abordou de maneira bem direta a atitude dos coríntios em rejeitarem a sua autoridade apostólica, e na verdade a dos apóstolos em geral, porque eles se sentiam superiores ao apóstolo Paulo. E nós já vimos que a razão é que eles tinham um conceito errado de espiritualidade. E ao se medirem contra o apóstolo Paulo, eles achavam que o apóstolo Paulo estava aqui e os coríntios estavam aqui. Paulo então confronta essa atitude de maneira direta. Ele faz isso primeiro colocando o seu exemplo e o de Apolo, está aí no capítulo 4, de 6 a 7. E em seguida comentando de maneira irônica o que os coríntios pensavam de si mesmos e de Paulo, mostrando através da ironia a tolice e o absurdo daquela avaliação que os coríntios tinham de si mesmos, que eles já estavam ricos, já estavam satisfeitos, já estavam reinando, que eram nobres, que eram sábios, que eram fortes, enquanto que Paulo e os demais apóstolos eram inferiores, não eram nobres, eram desprezíveis. Paulo diz, inclusive, que se sentia, na avaliação dos coríntios, como se fosse um condenado à morte, entrando lá na arena, por último, para a satisfação dos reis e poderosos que estavam ali assistindo um espetáculo que era dado ao mundo e aos anjos. Hoje nós veremos a pastoral que Paulo em seguida faz à igreja ao terminar esse assunto de partidos, divisões e da rejeição do seu apostolado. Ele faz uma admoestação bem pastoral e paterna aos coríntios, aí do verso 14 a 16, para que os coríntios o imitem, já que ele é o pai espiritual da igreja. Depois ele explica no verso 17 por que é que ele mandou Timóteo até lá,
Provavelmente o portador dessa carta foi Timóteo, mas Timóteo não foi só levar a carta, ele tinha outras instruções que nós veremos. E ele anuncia que vai visitar a igreja. Ele vai fazer uma visita à igreja de Corinto. Provavelmente Paulo percebe que esse assunto não dá para resolver por carta, né? Era muito complicado, já tinha muita emoção envolvida, era preciso uma visita que ele planeja fazer em breve, se Deus permitir. Então são essas três partes que nós veremos nessa noite: a admoestação, a explicação e o anúncio da visita. Vamos começar então com a admoestação de Paulo, do verso 14 até o verso 16. Ele inicia explicando a razão por que fez aquele comentário irônico na passagem anterior. Está aí no verso 14: não escrevo estas coisas, ou não escrevi estas coisas, para que vocês fiquem envergonhados. Paulo meio que zombou, né, da avaliação dos coríntios. Vocês são ricos, né? Vocês estão satisfeitos, vocês estão reinando, ótimo, era maravilhoso que isso fosse verdade, porque até eu iria reinar com vocês também. Paulo zombou da avaliação que os coríntios estavam fazendo deles e do apóstolo Paulo, né? E agora Paulo explica que ele não fez isso para envergonhá-los, quer dizer, expor ao ridículo. Era ridículo aquilo que eles estavam pensando de si e de Paulo, mas o alvo de Paulo não era envergonhá-los publicamente ao usar de ironia. Ele tinha, sim, sido cáustico, ele foi bem mordaz, inclusive quando ele diz a lista dos sofrimentos dele, né, ele fala: olha, estou passando fome, estou passando necessidade, nudez, estou sendo perseguido, não tenho morada certa. Então isso tudo para vocês é sinal de que eu sou rejeitado por Deus, não sou aprovado por Deus, não sou apóstolo, enquanto que vocês têm tudo, vocês estão lá em cima no topo da cadeia alimentar e eu aqui embaixo, né? Paulo foi bem mordaz, né? Bem sarcástico com os coríntios. E agora ele diz que ele não fez isso para envergonhá-los, embora a situação exigisse uma atitude firme do apóstolo Paulo. Mas ele tinha feito isso com o objetivo de admoestá-los como filhos amados. Às vezes o pai pode usar ou deve usar de alguns instrumentos não convencionais para corrigir o filho amado. No caso aqui, Paulo entendeu que a ironia era o que cabia nessa situação absurda em que os coríntios achavam que eram mais espirituais do que ele. Paulo fez isso para admoestar. A palavra admoestar é uma palavra conhecida nossa, ela é o verbo grego noutetel, de onde vem um tipo de aconselhamento bem conhecido no meio cristão, chamado de aconselhamento noutético, que foi difundido pelo pastor J. Adams e que tem hoje uma linha de seguidores muito forte. É um tipo de aconselhamento cristão que tem como objetivo, e é isso que a palavra no grego significa, colocar alguma coisa dentro da mente das pessoas para corrigir a maneira delas pensar e aí corrigir o comportamento delas. Então, o aconselhamento bíblico, ele vai primeiro na mente, ele vai colocar a mente na posição correta, é isso que o verbo noutetel significa, para que então a pessoa comece a andar da maneira correta. Ela tem uma avaliação do que é certo, do que é errado, e aí ela mude o seu caminho, não é? Então, essa é a palavra que Paulo está usando aqui. Ele diz: olha, eu não tinha como objetivo envergonhar vocês, mas eu queria corrigir a maneira de vocês pensar, que vocês olhassem, vissem que isso que vocês estão fazendo é absurdo, né? Beira a loucura esse tipo de avaliação que vocês estão fazendo. E eu fiz isso porque vocês são meus filhos amados. Meu objetivo é corrigir vocês como filhos amados que vocês são. Paulo os trata como filhos amados, ele diz aí no verso 15, porque ele os gerou em Cristo Jesus. Olha o que ele fala aí no verso 15. Porque, introduzindo a explicação, né, eu fiz isso para demonstrar a vocês como filhos amados, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, porque eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. A razão pela qual Paulo tem esse amor pelos coríntios e os chama de filhos amados é porque Paulo os gerou em Cristo pelo Evangelho.
Ele diz aqui, olha, vocês poderiam ter até milhares, que pode ser traduzido como 10 mil, na verdade algumas traduções trazem isso aí, vocês poderiam ter tido 10 mil instrutores ou tutores. A palavra é a palavra pedagogo, no grego, que literalmente significa aquele que guia uma criança. Era o nome que se dava aos tutores de famílias ricas, às vezes eram escravos, mas escravos de prisioneiros de guerra, gente culta, que eram colocados para educar o filho do nobre, do rico, né? Era chamado de pedagogo, de onde vem a nossa moderna disciplina pedagogia, né? Que é um termo muito conhecido hoje, mas a origem é isso aqui. A palavra significa alguém que guia uma criança e que ensina a criança como ele deve andar. Paulo está dizendo, ainda que vocês tivessem tido muitos pedagogos, instrutores, tutores, e aqui Paulo está se referindo aos pastores e mestres que vieram na igreja depois que ele, Paulo, saiu, ainda que vocês tivessem tido 10 mil tutores, vocês só têm um pai. Tutores vocês podem ter quantos quiserem, o número é ilimitado, mas pai vocês só têm um, e esse pai sou eu. E veja como Paulo descreve essa paternidade aqui. Ele diz aqui, eu gerei vocês em Cristo Jesus. Aqui Paulo toma para si alguma coisa que a gente sabe que é competência de Deus. Mas é que às vezes na Bíblia acontece isso. Por exemplo, no final da carta de Tiago, Tiago diz assim, quem converteu um pecador dos seus maus caminhos, cobriu uma multidão de pecados. A gente sabe que a gente não converte ninguém. Mas às vezes aquilo que é feito pelo autor é atribuído ao instrumento. Que é o caso aqui. Paulo não gera ninguém espiritualmente, é Deus. Mas só que Deus faz isso através da pregação do apóstolo Paulo. Quando Paulo esteve em Corinto, ele pregou o evangelho e Deus, através da pregação do evangelho, regenerou, fez nascer de novo os coríntios, de forma que às vezes pode-se falar, é por isso que Paulo pode dizer, eu gerei vocês em Cristo através do evangelho, que não nega a verdade de que essa geração, em última análise, foi feita por Deus. É nesse mesmo sentido que Tiago vai dizer que as obras vão salvar, quando na realidade a gente sabe que o que salva é a fé graciosa em Cristo Jesus. Mas como é uma fé que produz obras e não podemos separar as duas coisas, às vezes a Bíblia fala de uma maneira que dá a impressão de que a salvação é através, como Jesus disse, né? Se esforcem por entrar pela porta estreita. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, às vezes tem muitas dessas passagens na Bíblia que parecem, que dão a impressão de que a agência humana ela é fundamental e crucial para se conseguir aquele objetivo espiritual. Mas ao mesmo tempo, essas passagens elas têm que ser examinadas à luz daquelas outras que dizem é Deus que efetua em vocês o querer realizar. A fé é um dom de Deus, é Deus quem regenera vocês, é Deus quem chama vocês pelo Evangelho. Então essas coisas têm que ser juntas para que a gente não caia no extremo determinista de negar a agência humana e responsabilidade humana, ou no outro extremo de negar a soberania de Deus e a ação livre dele em converter pecadores conforme ele quer. As duas coisas estão juntas e misturadas e não tem como a gente separar. E nem sempre tem como entender, né, como é que elas andam juntas, mas nós não podemos negá-las, não podemos negá-las. Aqui um caso, Paulo dizendo, eu gerei vocês em Cristo Jesus através do Evangelho. E com base nisso, então, seguindo o argumento, Paulo pede que os coríntios o imitem. Está aí, no verso 16. Portanto, né, uma vez que eu sou o pai espiritual de vocês, uma vez que eu gerei vocês, o que é que o filho mais tem que fazer? Imitar o pai, né? Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores, porque eu sou aquele que gerei vocês em Cristo, eu sou o pai espiritual de vocês, cabe a vocês imitar. Imitar aqui, ou imitador, é de uma palavra grega, mimetes, de onde vem um nomezinho em português chamado mimetismo, que você deve ter encontrado no tempo que você estava na escola. O mimetismo é um mecanismo que alguns animais, insetos, têm de se adaptar
adaptar ao ambiente, como por exemplo o camaleão. O camaleão é o exemplo mais conhecido, né? O camaleão, se você colocar ele num determinado contexto, ele se mistura, ele imita o ambiente onde ele está. E alguns animais, eles conseguem imitar outros para proteção e para conseguir alimento também. Isso é chamado de mimetismo, que vem da palavra grega, que está por detrás do que Paulo está dizendo aqui. Sejam meus imitadores, como eu sou, vocês sejam também. Vocês procurem viver como eu vivo, andar como eu vivo. E aqui no contexto, Paulo está se referindo particularmente à atitude dele de não se comparar. Lembra que ele tinha falado do exemplo dele e de Apolo na mensagem anterior? Ele tinha colocado o exemplo dele e de Apolo como pessoas que não se vangloriavam, não procuravam sua glória ou seu interesse, mas que serviam a Deus no Evangelho e que tinham as motivações corretas. Exatamente porque os coríntios não tinham esse tipo de atitude, é que eles estavam brigando entre si em torno dos partidos que eles tinham formado por conta do culto à personalidade, uma visão errada da cruz do Calvário. Agora Paulo pede: eu sou o pai espiritual de vocês, vocês podem ter tido muitos mestres, mas eu gerei vocês, então com base nisso eu peço que vocês me imitem, sejam como eu sou, e aí vocês não terão essas divisões que existem por aí. É claro que aqui a gente precisa explicar que ao dizer isso, sejam meus imitadores, o apóstolo Paulo está consciente de que ele é um apóstolo de Cristo e que somente pela graça de Deus é que ele é o que é. E que se Deus não o guardar e sustentar, ele vai tropeçar e vai servir de mau exemplo. Então é somente confiado na graça de Deus que Paulo ou qualquer um de nós podemos dizer a outros humanos falhos como nós: me imitem no Evangelho. Já pensou que precisa estar muito seguro para dizer isso, né? Muito confiante para dizer isso. Olha, me imita que você vai bem. Me segue que você está seguro. E eu sei que Paulo só fazia isso porque ele tinha confiança plena em Deus. A gente pode aprender aqui nesses 3 versículos algumas coisas que eu já quero destacar em vez de deixar para o final. Primeiro, a importância de saber repreender e corrigir as pessoas que estão em falta no tempo e com o modo correto. Paulo aqui demonstra essa experiência e essa sabedoria. Aquele era o momento de ser mordaz, de ser sarcástico e de ser irônico. As pessoas, às vezes a gente pensa que não há lugar no linguajar cristão ou no convívio, no relacionamento cristão, para palavras mais pesadas ou irônicas ou mesmo esse tipo de artifício. Assim, o problema é quando você sempre faz isso em toda e qualquer situação. Tem gente que é irônico, sarcástico e mordaz o tempo todo. Paulo não era assim. Ele era quando o momento requeria. Então, ele sabia usar as palavras. Diz lá no livro de Eclesiastes: o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Então, saber o tempo e saber o modo é muito importante quando você vai corrigir uma pessoa. Então tem momentos em que você pode chegar, deve chegar para a pessoa, dependendo da falta, dependendo de quanto tempo, dependendo das circunstâncias atenuantes ou agravantes, você vai tratar com doçura, com brandura, vai chegar perto, e tem hora que a hora é, como Jesus disse, hipócritas, raça de víboras. Como é que vocês vão escapar da condenação do inferno? Então você percebe como Jesus, ele sabe adequar, ele sabe o momento de tratar com firmeza e também a hora de chegar para aquela mulher arrependida e dizer: mulher, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Então, aprendamos aqui com o apóstolo Paulo a dosar, a saber como tratar as pessoas da hora certa e da maneira correta. Mas qualquer que seja o processo de correção e repreensão, ele tem que ser em amor. Paulo diz: eu não fiz isso para envergonhar vocês, mas porque eu amo vocês. Vocês são filhos amados. Por isso que eu procedi dessa maneira, revelando que por trás daquele sarcasmo dele havia esse amor que visava de fato corrigi-lo. Outra lição que a gente tira daqui é o respeito e reconhecimento que as igrejas deveriam ter por aqueles que Deus usou para gerá-los em Cristo. É importante isso. Veja como Paulo apela para isso aqui. Ele apela porque ele entende que as igrejas deveriam ter esse reconhecimento. Eu sou o pai espiritual de vocês. Então isso deve significar alguma coisa.
deve significar alguma coisa. E por último, né, outra lição que a gente tira daqui é essa descrição maravilhosa da dinâmica da salvação ser gerado de novo em Cristo Jesus mediante o Evangelho através da instrumentalidade de alguém. O ponto que eu quero tirar aqui é que esse é a maneira padrão pela qual Deus age hoje na conversão de pecadores. Alguém falando o Evangelho para outro e através disso o Espírito Santo gerando aquela pessoa outra vez, convertendo, regenerando aquela pessoa. Esse é o processo normal. Pode ser através de uma mensagem escrita, através de uma mensagem cantada, pode ser através da leitura de um livro que alguém escreveu, mas o caminho de Deus geralmente é esse. Uma pessoa transmitindo o Evangelho para outra pessoa. Esse é o padrão da operação de Deus. Pode haver exceções? Pode, mas elas são, a meu ver, extremamente raras, não é? Do tipo assim, alguém nunca ouviu falar de Jesus Cristo e de repente ele tem uma visão, aparece num sonho, um anjo e anuncia o Evangelho para ele. Deus não manda anjos para fazer o trabalho que ele deu aos homens. Não é o procedimento padrão. O procedimento padrão é esse aqui, que nós estamos encontrando. Pode haver exceções. Com Deus sempre pode, né? Quem somos nós para dizer a Deus o que é que Ele vai fazer ou deixar de fazer? Mas nós não esperamos que Deus quebre o padrão que Ele estabeleceu. Por isso que a gente prega o Evangelho, é por isso que a gente testifica, é por isso que a gente vai ao mundo inteiro, por isso que a gente investe na transmissão do Evangelho, porque esse é um meio que Deus determinou. As pessoas perguntam, mas e se Deus tiver um eleito lá no meio da floresta amazônica, um índio que Deus resolveu ou quis salvar? Como é que vai ser isso? Ele vai ser salvo de qualquer maneira? Não. Todos os eleitos serão chamados através desse processo aqui. Ninguém que foi eleito por Deus para a salvação vai para o céu sem passar pelo trabalho, pelo processo de conversão, arrependimento e fé em Jesus Cristo. Porque o Deus que elegeu pessoas, ele também elegeu um método pelo qual aquelas pessoas seriam alcançadas. E o método é esse, a pregação do Evangelho. É o padrão da Bíblia. Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Foi isso que a igreja primitiva fez, foi isso que os apóstolos fizeram. Foi isso que vem sendo feito há 2000 anos. Então, é dessa forma e não esperemos diferente. Se Deus fizer diferente, a Ele toda a glória. Ele tem os seus motivos porque Ele faz diferente. Mas o normal é esperar que funcione assim. Vamos lá para a segunda parte do texto. Paulo então dá a explicação pela qual ele enviou Timóteo lá na igreja. Verso 17. Ele diz assim: por esta causa eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Timóteo era um dos mais importantes colaboradores de Paulo. Paulo tinha vários colaboradores. Timóteo era o mais importante, recebeu 2 cartas de Paulo. Paulo o chama de filho amado, é a mesma expressão que ele usou no verso anterior para se referir aos coríntios. E o chama também de fiel no Senhor. Vocês lembram quando a gente estava no capítulo 4, no início, onde Paulo diz assim, o que se requer dos encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel, a palavrinha pistos. Até a gente comentou a respeito dela, não é? É a mesma palavra que Paulo usa aqui para Timóteo. Timóteo é pistos, ele é fiel no Senhor. Ou seja, naquilo que concerne as coisas do Senhor Jesus, você pode confiar em Timóteo. Ele é meu filho amado e ele é um ministro do Evangelho, ele é fiel no desempenho da tarefa que Deus deu para ele. E Paulo está dizendo isso para estimular os coríntios a receberem Timóteo como enviado. Paulo enviou Timóteo até Corinto com essa carta. Timóteo é o portador dessa carta aqui. Mas Timóteo tinha outra missão, além de simplesmente entregar a carta. Ele estava sendo enviado por Paulo a Corinto para ajudar os irmãos a fazer aquilo que Paulo disse no verso 16. O que é que Paulo disse no verso 16? Eu peço que vocês sejam meus imitadores. Por essa causa, porque eu peço que vocês sejam meus imitadores, é que eu enviei Timóteo. E quando ele chegar aí, ele vai lembrar vocês os meus caminhos. Veja como é interessante. Paulo diz, eu quero que vocês me imitem. Mas para que vocês façam o trabalho direitinho, eu estou mandando Timóteo. E Timóteo vai chegar aí e vai lembrar vocês, porque pelo jeito vocês esqueceram, quais são os meus caminhos, como é que eu vivo.
a minha dedicação a Cristo, a não busca pela glória, os meus sofrimentos por amor a Cristo, as privações por amor a Cristo, o que eu ensino, e eu faço isso, ele diz aqui, em toda parte e em cada igreja. Eu não tenho dois ensinos, um para a igreja de Roma e outro para a igreja de Éfeso. Eu ensino a mesma coisa em todas as igrejas. Mas talvez vocês esqueceram, então eu estou mandando Timóteo, e Timóteo vai lembrar vocês para que vocês então possam seguir o meu exemplo e ser o meu imitador. É isso que essa passagem aqui nos ensina. E a gente tira algumas lições importantes aqui do verso 17, né? Parece que não, mas sim. E eu quero tirar duas. A primeira é que aqui você tem um aspecto importante do ministério apostólico. Paulo tinha jurisdição sobre, eu vou usar um termo que talvez a maioria de vocês entenda. Paulo tinha cobertura espiritual, ele dava cobertura espiritual a todas as igrejas cristãs. Essa é a diferença do apóstolo para o pastor. O pastor, ele tem autoridade sobre uma igreja local, aquela igreja onde ele foi eleito, ou foi colocado, foi nomeado para ser pastor ali. Mas o apóstolo, ele tinha jurisdição sobre toda a igreja cristã, todas as igrejas, como Paulo diz aqui. É isso que eu prego em toda parte e é o que eu ensino em todas as igrejas. Não é à toa que as epístolas, as cartas que nós encontramos no Novo Testamento, elas são chamadas de cartas universais ou epístolas gerais, especialmente aquelas que são dirigidas a comunidades inteiras, como Tiago, Hebreus, as 3 de João, as 2 de Pedro. Elas são dirigidas aos crentes que vivem em todo o Império Romano. Por exemplo, como é que Pedro podia fazer isso? Como é que Pedro tinha autoridade para escrever uma carta? E os pastores daquelas igrejas, os presbíteros daquelas igrejas, Pedro está passando por cima? Não, é que ele é um apóstolo de Cristo Jesus, ele tem jurisdição sobre a igreja universal. Por isso que ele escreve, né, aos crentes que moram em toda aquela região, aos santos e amados em Cristo Jesus, exatamente por conta disso. Nós não temos hoje esse tipo de liderança. O único tipo de líder que tem hoje, dentro da chamada cristandade, que advoga para si o direito de ter autoridade sobre todas as igrejas, é o Papa. É o único. Porque dentro da tradição protestante, histórica cristã, as igrejas, elas têm os seus pastores, que são aqueles responsáveis pela igreja, ou no máximo, dependendo de algumas tradições, um pastor que às vezes é chamado de bispo, ou é chamado de pastor regional, não é? Que tem autoridade sobre algumas igrejas. Isso aconteceu nos séculos II e III, né? O surgimento dos bispos. Então, em algumas tradições isso é possível acontecer. Mas nunca, quando o primeiro bispo que se declarou com jurisdição sobre toda a humanidade foi exatamente o bispo de Roma, dando origem à instituição do papado ali por meados do século IV e do século V, quando Roma era a capital do império e era a igreja mais importante. O que para nós é uma abominação. Só quem tinha autoridade sobre toda a igreja eram os apóstolos de Jesus Cristo, os 12 e o apóstolo Paulo. Por isso que nós dizemos, mais uma razão, não existem apóstolos hoje. Porque uma das características dos apóstolos era a autoridade universal. Aonde Paulo chegasse, ele era reconhecido como apóstolo de Cristo. E é por isso que o tempo todo ele está lutando para deixar clara ou defendendo a legitimidade do seu apostolado contra aqueles que falavam contra. Então esse é o primeiro ponto aqui. A segunda coisa, e que também é um pouco parecida com essa, eu gosto de ver essa sequência aqui. Paulo pede a Timóteo para ensinar a igreja os caminhos de Paulo. E aqui você tem a tarefa do pastor. Qual é a tarefa do pastor? É ensinar o que o apóstolo disse. O que é que eu estou fazendo, por exemplo, aqui hoje à noite? Eu estou explicando o que é que um apóstolo disse. Essa é a minha tarefa como pastor. A minha tarefa como pastor não é inventar doutrina nova, criar doutrina nova, acrescentar alguma coisa, mas ensinar os caminhos dos apóstolos, né? Como eles andaram, como eles viveram, e é claro, os apóstolos vão falar de Jesus Cristo o tempo todo. Eu gosto dessa passagem porque ela estabelece esse processo.
Os apóstolos de Cristo lançaram o fundamento da igreja, que é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Evangelho, deixaram isso por escrito aqui, e em seguida vieram os pastores e mestres, os profetas das igrejas, que têm o trabalho de construir sobre o fundamento apostólico. E a nossa fidelidade, ela vai ser medida aqui. Seguimos o que eles ensinaram, fomos fiéis, informamos com exatidão, com precisão, ou nós torcemos o ensino bíblico, ou nós misturamos o ensino dos apóstolos com os nossos próprios ensinos. A missão de Timóteo em Corinto era lembrar aos irmãos os caminhos do apóstolo Paulo, que eram os caminhos de Cristo, a quem ele servia de todo o coração. Vamos então para a última parte da passagem. Nós já vimos, em primeiro lugar, essa exortação paterna de Paulo para que os coríntios o imitassem. Depois vimos a providência que ele tomou, que foi enviar Timóteo lá para ajudar os coríntios a imitar o apóstolo Paulo, lembrando que Paulo tinha ensinado, e também Paulo mesmo pretende ir lá, capítulo 4, 18 a 21, ele quer fazer uma visita. Aqui eu vou seguir a sequência lógica dos eventos e não a sequência dos versículos. O que aconteceu? Vamos ler aqui para ficar claro, né? Verso 18. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los, e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com chicote ou com amor e espírito de mansidão? Paulo aqui parece estar furioso realmente, não é? Bom, vamos tentar seguir aqui a sequência lógica dos acontecimentos. O que aconteceu? Dentre as notícias que Paulo tinha recebido do que estava acontecendo em Corinto, e ele recebeu as notícias através dos membros, ou de membros da família de Cloe, que está no capítulo 1, e também de uma comissão que veio até ele, trazendo informações da igreja. Essa comissão está nomeada aí no capítulo 16 dessa primeira carta. Paulo tomou consciência de que havia a existência de um grupo de resistência a ele na igreja. E a gente já podia imaginar, porque na hora que a igreja estava dividida entre eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, quando eles diziam eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, o que é que eles estavam implicitamente dizendo? Eu não sou de Paulo. Então, então é óbvio que existia um núcleo na igreja que era hostil ao apóstolo Paulo, ou pelo menos considerava o apóstolo Paulo como ele comentou naquela lista irônica. Esse grupo estava muito cheio de orgulho e arrogância, abertamente desafiando o apóstolo Paulo e sua autoridade e se sentindo à vontade, pensando que Paulo não ia visitá-los. Como é dito aqui, ó. Alguns se encheram de orgulho como se eu não fosse mais visitar vocês. Então a turma diz, ele não vem não, vem nada, ele não tem coragem não. Ele é um covarde, ele não é apóstolo, é um mercenário. O pessoal tinha se envaidecido contra o apóstolo Paulo, muito confiado de que o apóstolo Paulo não iria. Surpresa, né? Paulo diz, a partir daí então, que ele estava planejando fazer uma visita à igreja. Eu vou fazer uma visita para vocês, diz o apóstolo Paulo. Ele quer lidar com o problema pessoalmente e de uma vez por todas. A coisa estava se arrastando já fazia algum tempo. Mas isso se o Senhor permitir, como ele diz no verso 19. Aqui vemos que Paulo andava debaixo da autoridade de Cristo. Eu vou fazer uma visita, meu plano é esse, se o Senhor permitir, se Deus quiser. E o objetivo de Paulo, como ele diz aqui, era saber se aqueles orgulhosos eram realmente o que eles estavam dizendo. Eram eles realmente espirituais, mais poderosos do que o apóstolo Paulo? Estavam reinando espiritualmente? Paulo queria ver pessoalmente se aquilo era garganta, né, da boca para fora, discurso, ou se de fato eles tinham todo esse poder espiritual que eles estavam dizendo. Porque o reino de Deus não é bravata, não é palavras, mas consiste em poder, como esse aqui, de gerar pessoas no Evangelho. Eu quero ver o poder de vocês, porque falar que, né, fazer bravata, fazer promessa, fazer declarações, isso todo mundo faz, mas eu quero ver o poder de você. Aqui Paulo não está pretendendo fazer um conflito, né, ou fazer uma quebra de braço com os espirituais de Corinto, espirituais entre aspas. Mas o que ele está dizendo
é que o poder do reino de Deus é esse que ele acabou de demonstrar. Eu gerei vocês no Evangelho. Então esse é o poder de Deus, é o poder que muda vidas, que transforma vidas, é o poder que reúne a sua igreja, que edifica a sua igreja, que traz glória para Deus. Eu quero ver se vocês têm esse tipo de poder, que vocês estão dizendo aí que estão reinando, né? Que vocês estão ricos, que vocês são superiores e nós somos o fim da lista. Eu vou aí para ver se de fato isso é verdade. E aí Paulo pergunta, vocês querem que eu vá como? Vocês querem que eu vá como? Ele coloca aqui então duas opções. Primeira, uma visita apostólica com demonstração de poder e autoridade contra os arrogantes. Paulo diz, eu vou inclusive levando a vara, o chicote. E chicote, sim, não é? Lembra quando na ilha de Chipre, Paulo estava pregando o evangelho e o falso profeta Elimas, traduzido Bar Jesus, estava impedindo o procônsul Sérgio Paulo de ouvir o evangelho. Paulo se vira para ele e diz, filho do diabo, você vai ficar cego agora. E Paulo amaldiçoou lá o falso profeta e o cara ficou cego na hora, né? O juízo de Deus. Paulo tinha esse tipo de autoridade, inclusive para entregar Satanás, que é o que ele vai fazer no capítulo seguinte. Interessante aqui, ele diz, olha, vocês querem que eu vá com vara? Porque motivo não falta, porque eu sei que tem aí um cidadão que está vivendo com a mulher do pai dele, e esse aqui já entreguei ao diabo, que nós veremos segunda-feira o que é que isso significa, né? Tem uma ligação aqui na sequência muito interessante, né? Paulo pergunta, como é que vocês querem que eu vá? Vocês querem que eu vá como apóstolo de Cristo, cheio de autoridade, para disciplinar vocês com a autoridade que eu tenho? Ou vocês querem que eu vá numa visita pastoral, com espírito de amor e de mansidão, e nós resolvemos isso como irmãos em Cristo, como pai e seus filhos, como deve ser. O tipo de visita que Paulo faria iria depender da maneira como os coríntios receberiam essa carta e a maneira como eles tratariam Timóteo. Isso iria definir a atitude de Paulo quando ele fosse visitar a igreja de Corinto. Irmãos, nós sabemos que eventualmente, saindo um pouquinho agora do texto, né? Eventualmente Paulo fez essa visita. Ele foi a Corinto. A gente sabe disso por conta da segunda aos Coríntios. Na segunda aos Coríntios ele fala sobre isso. Paulo fez essa visita, mas a visita não saiu bem. Paulo se refere a essa visita na segunda carta como tendo sido uma visita triste. Olha o que ele diz, segundo aos Coríntios 2, verso 1. Porque decidi por mim mesmo o seguinte, não voltar a me encontrar com vocês em tristeza. A experiência foi tão triste que Paulo diz, olha, nunca mais eu vou visitar vocês, se houver a possibilidade de que seja uma visita tão ruim como essa. Em tristeza, eu não quero ir mais a vocês. Eu não quero. Quer dizer, foi uma visita triste, né? A coisa não saiu, não resolveu. Parece que era uma igreja carne de pescoço mesmo, né? Essa era complicada. Na segunda aos Coríntios, capítulo 13, de 1 a 2, Paulo diz assim, essa é a terceira vez que vou visitá-los. Primeira vez ele foi lá pregar o evangelho. Segunda vez, depois que ele escreveu primeiro aos Coríntios, essa visita aqui que ele disse que vai fazer. Ele fez a visita, é uma visita triste. E agora Paulo manda a segunda aos Coríntios e planeja uma terceira visita. É a terceira vez que vou visitar vocês. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Já disse anteriormente e digo de novo, quando estive presente pela segunda vez. Mas agora estando ausente, digo aos que no passado pecaram e a todos os demais, se eu for outra vez, não pouparei vocês. Então, de fato, ele esteve lá, foi uma visita triste, não resolveu o problema. Paulo saiu de lá muito abatido, escreve segundo aos Coríntios e resolve fazer uma terceira visita. A gente não sabe o resultado, só sabe até aqui. Mas, com certeza, o relacionamento de Paulo com a igreja de Corinto é o relacionamento mais complicado, pastor e igreja, que você tem no Novo Testamento. E olha que era uma igreja que achava que era espiritual. Verdade? Algumas lições que a gente pode tirar daqui é que certos assuntos se resolvem melhor pessoalmente e não pela internet e redes sociais. O Zap é muito legal, né? E-mail também foi muito legal. Alguns aqui são da época do Orkut. Então, né, comunicação virtual sempre é muito legal, rápido, mas nada substitui você sentar com a pessoa olho no olho e conversar com aquela pessoa. A atitude muda, ouvir o tom da voz. Né? Eu sei que a pessoa manda áudio, mas é complicado, não é a mesma coisa.
A comunicação é um processo muito complexo, que envolve todos os sentidos. E, por enquanto, não existe ainda nada que substitua plenamente. Também a gente aprende a importância da transparência, sinceridade e verdade. Paulo já está avisando a igreja. Eu vou fazer uma visita para vocês e eu vou querer saber exatamente o que é que está acontecendo aqui. Paulo não está assim chegando de surpresa. Ele está sendo muito honesto. Ele está sendo muito verdadeiro com a igreja. Está tratando a igreja com transparência. Não tem nada oculto nas motivações de Paulo, nem na sua maneira de agir. A gente vê também aqui a necessidade de se usar de disciplina espiritual e de firmeza para resolver determinados problemas. Às vezes os pastores vão deixando a coisa acumular, vão deixando, e ela não resolve não. Porque tem gente que precisa ser confrontada mesmo, precisa ser confrontada com a verdade por conta da sua atitude. E isso a gente tem que fazer sempre com amor, espírito de mansidão e muita paciência. Gente, 4 capítulos Paulo gastou para tentar resolver esse problema da rejeição a ele, a formação de grupos dentro da igreja de Corinto. Que pastor, paciente, humilde, disposto a amar, sábio, sem querer desistir da igreja que ele havia plantado no meio de grande sofrimento. Ele não queria ver a safra se perder. Eu termino com uma palavrinha para nós, pastores, líderes e obreiros. O trabalho pastoral e doutrinário, ele é cansativo, ele é difícil, ele demanda muito de nós. Nós precisamos da graça de Deus para fazer esse tipo de coisa aqui. Toda igreja tem os seus problemas, algumas mais, outras menos. E pastores, eles são chamados para pastorear pecadores, eles mesmos sendo pecadores, chamados para pastorear pecadores. No zoológico de Deus cabe todo tipo de bicho. A gente encontra gente de todo tipo nas igrejas, do tipo que você imaginar. Pessoas quebradas pelo pecado, manchadas pelo pecado, pessoas que não conseguem se enxergar, pessoas como essas de Corinto que pensavam que eram mais espirituais do que o apóstolo Paulo, gente seguindo falsos mestres, gente com noções erradas, com formação deficiente teológica. O trabalho pastoral é difícil, é intenso, é árduo, e se tiver pessoas aqui que se sentem chamadas ao ministério pastoral, eu queria que você me escutasse isso. Se tiver jovens aqui, Deus chama pessoas para o ministério pastoral. Eu digo assim, só vá ser pastor se você não puder ser outra coisa. Né? Se você não puder ser outra coisa. Porque é uma vocação difícil, uma vocação árdua, uma vocação que exige, que esgota, que atinge todas as áreas, todas as dimensões da personalidade humana. E eu estou enfatizando isso para agora dar uma palavrinha para os crentes. Eu queria que vocês entendessem isso. Seu pastor é humano, é falho, ele está sobrecarregado, ele está cansado, ele ama vocês, às vezes ele não sabe como resolver, às vezes não tem ideia de como lidar. Pensa na complexidade de um problema como esse aqui. Nem sempre os pastores sabem como lidar. E às vezes a gente tem que enfrentar, fora as dificuldades pastorais, a incompreensão dos membros da igreja, a incompreensão da diretoria da igreja, a incompreensão de outros líderes da igreja, a incompreensão dos presbíteros da igreja. Então, ore pelo seu pastor, ore por ele. Peça a Deus por ele, para que Deus o mantenha, que Deus o sustente, para que Deus levante verdadeiros pastores para a Igreja de Cristo no Brasil, que sejam fiéis como Timóteo era, que se atenham à sua missão, ensinar o que Paulo ensinou, ensinar o que os apóstolos ensinaram, não só Paulo, Pedro, João, Tiago, o autor de Hebreus, Mateus, aquilo que eles nos deixaram a respeito do Senhor Jesus e do Evangelho. Essa é a nossa missão, que a gente possa fazer isso com fidelidade. Amém? Deus abençoe vocês, pastores, a vida de vocês. Orem pelos seus pastores, para que Deus nos dê igrejas fortes nessa hora tão difícil que nós vivemos aqui no nosso país. Sim, Pai querido, tem misericórdia de nós. Obrigado pela Tua palavra, que nos conforta, exorta, anima, também nos adverte e nos corrige. Nós oramos que o Senhor nos abençoe. Eu oro especialmente pelos pastores que estão aqui nessa noite, que estão nos seguindo pelas redes sociais, que o Senhor conforte, reanime, fortaleça, revista do Espírito Santo, para que possamos cumprir a nossa missão. Oramos por aqueles que estão aqui e que fazem parte de igrejas que estão passando por dificuldade,
transição de pastores, dificuldades na liderança, dá sabedoria, amor e compreensão. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.